Caroline, literatura, colégio positivo. Então, chegou a hora da gente fazer a nossa revisão. Nós vamos começar revisando o primeiro bimestre e mais para frente, em outra aula, a gente revisa o segundo bimestre de literatura. Mas afinal de contas, o que a gente estudou no primeiro bimestre? Você ainda lembra? Foi romantismo, né? Então a gente ficou o primeiro e o segundo bimestre estudando o romantismo. Ficamos. É um assunto muito complexo, é um assunto assim que tem muita coisa para estudar mesmo, então é normal que a gente leve bastante tempo nesse assunto, tá? Você tem muita produção nessa época, produção de qualidade e de diferentes estilos. Então a gente precisa realmente de bastante tempo para conseguir olhar tudo, né? Ou pelo menos ter uma visão assim do geral. Além do que da importância desse período histórico aí do romantismo, acaba que é um assunto que é bastante cobrado nos vestibulares, tá? Isso já é uma consequência, certo? Então, eu separei aqui exercícios para a gente resolver, eles foram tirados do caderno de atividades de você. Então, é naquela dinâmica, você pode dar um pause no vídeo, tentar resolver a atividade, depois ligar novamente, ver se você acertou. Caso você encontre dificuldade com algum conteúdo, vale a pena talvez olhar novamente o teu material impresso, ou então retomar para as videoaulas mesmo, né, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? O intuito aqui é a gente dar uma revisada nesse assunto. Mas o que foi que a gente viu no primeiro bimestre, tá? Mais especificamente, você lembra? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, né, o que vimos no primeiro bimestre? Contexto histórico do romantismo, tá? O que foi que aconteceu assim no mundo para que houvesse o surgimento dessa estética? As coisas nunca vêm do nada, sabe? Sempre tem um porquê, sempre tem algum evento histórico, alguma coisa assim que vai marcar aquela geração e vai fazer com que as pessoas mudem o jeito de escrever. A gente já vai ver isso. Características do romantismo como um todo, os folhetins, que eram aquela prosa do jornal, né, escrita em jornal, em capítulos, as novelas publicadas em jornais, que as pessoas acompanhavam, assim como hoje em dia tem gente que acompanha novela, acompanhava-se com muita curiosidade as novelas de jornal, né? E é dali que vem alguns dos livros mais famosos, né, do romantismo. Foram inicialmente publicadas em forma de folhetim nos jornais. E aí, a maior parte do primeiro bimestre a gente ficou vendo, na verdade, o romantismo em Portugal, certo? O romantismo lá em Portugal, e bem no finalzinho a gente deu uma olhada também no romantismo, como foi que ele aconteceu nos países africanos, né, lusófonos, que falam português. Aí, segundo bimestre foi Brasil, tá? Então, vamos lá. Primeira questão que nós temos aqui para resolver. Questão 3, página 4, volume 5, livro de atividades. Essa é uma questão discursiva, tá? Eu separei essa questão discursiva, acho que tem mais uma, e as outras ali são questões objetivas, tá? E o livro de atividades de vocês mescla, né, questões discursivas e objetivas. Essa eu peguei discursiva, acho que é interessante para começar. Mencione 2 acontecimentos históricos relevantes no contexto histórico do romantismo. Bom, o romantismo é marcado pelo quê? Né? Que acontecimento histórico está na raiz do romantismo? Será a Primeira Guerra Mundial? Será a Revolução Industrial? Seria... Né? O que é? O que está ali na raiz do romantismo? Que acontecimento histórico marcou? Né? Aliás, são 2, né? Aqui o material de vocês já pede 2 acontecimentos históricos relevantes no contexto do romantismo. Vamos para a resposta? Tá aqui, ó. Revolução Francesa, em cima, e embaixo, Revolução Industrial, tá? Então, assim, o que acontece? Você tem que pensar assim, ó, que na época do Barroco, lá atrás, né, vocês estudaram esse assunto ano passado, o Barroco ele é muito ligado a o quê? O Barroco é ligado à nobreza,
né? É a época do absolutismo. Os reis têm todo o poder, obedece quem tem juízo. Bem assim. O barroco é uma arte ligada à Igreja Católica e à nobreza. Só que aos poucos o poder vai mudando de mãos. Né? Ali pela época do arcadismo, 1789, acontece a Revolução Francesa. Tá? Então você já tem assim a queda desse absolutismo em alguns países da Europa, e quem não cai vai ter que tentar se modernizar ou então vai cair também. Tá? Então você tem ali essa coisa do absolutismo, do poder todo concentrado nas mãos do rei, isso vai decair e a gente tem a ascensão de uma nova classe social, que é a burguesia, que são pessoas que não têm título de nobreza, mas que têm dinheiro, tá? E essa burguesia, ela quer poder político também. Então acontece a Revolução Francesa. No romantismo, a gente já vive os reflexos dessa Revolução Francesa. Então você tem uma outra revolução também acontecendo, que é a Revolução Industrial, tá? O que é essa Revolução Industrial, né? Aqui a gente tem, na verdade, a primeira fase ali, com as máquinas a vapor e tal, e isso vai se desenrolando cada vez mais. Mas se você juntar esses dois fatos, você vai ter o seguinte: uma população que antigamente morava no campo, tá? E era analfabeta e vivia lá da agricultura. Essa população ela vai vir cada vez mais para a cidade, tá? Uma parte dessa população vai enriquecer de alguma maneira, né? Através do comércio e depois através da indústria, e vai formar a burguesia. E aí você vai ter, se você somar a Revolução Francesa com a Revolução Industrial, você vai ter uma população cada vez mais urbana, mais alfabetizada, porque a Revolução Francesa, os iluministas, eles pregavam que todo mundo deveria saber ler e escrever, não apenas o rei. Né? Não apenas a nobreza e meia dúzia de padres. Né? Os padres sempre sabiam ler e escrever e concentravam esse conhecimento. Agora não, você tem uma população mais urbana, mais alfabetizada, que enriqueceu. Uma parte dessa população enriqueceu, outra parte está muito pobre, como sempre. Nessa época na Europa é assim. Então você tem uma coisa muito importante, que é o surgimento de um público leitor. Você tem um público leitor agora, a imprensa já tinha sido inventada há um bom tempo e aí popularizou a literatura. Né? População urbana, alfabetizada, com dinheiro para consumir, você vai ter um público leitor ávido por histórias de aventura, amor, né? E assim por diante. E aí é o romantismo. É isso aí. Então, eu expliquei, mas resumindo né, você pode simplesmente escrever Revolução Francesa e Revolução Industrial. Tá? Adiante. Bom, essa aqui é a questão 9 da página 6, lá do material do caderno de atividades, tá? E ela originalmente é uma questão da Universidade Federal de Pernambuco. Mas tudo bem. Ah, mas é lá no Pernambuco, de repente. Gente, são questões muito boas. Tá? Às vezes é longe, o Pernambuco é muito longe aqui da onde eu moro, né? Mas isso não faz a menor diferença a distância. Às vezes pode estar pertinho e o que importa é o conteúdo dessa questão aqui. Ela é muito, muito boa, tá? Não importa a distância aqui. Bom, vamos lá. Sobre o surgimento e as características do romantismo, analise as seguintes afirmações. Primeira, o movimento é para marcar verdadeiro ou falso, tá? Então, o movimento coincide com a democratização da arte, gerada pelas mudanças sociais, políticas e econômicas do final do século XVIII. Tornou-se a expressão artística de uma nova sociedade burguesa em oposição à arte neoclássica da aristocracia. É o que eu estava falando até agora, né, pessoal? Então, assim, o barroco é super ligado à nobreza. Né? O neoclássico, o arcadismo que vem depois, ainda está associado ao gosto dos aristocratas. Já tem um movimento ali de surgimento da burguesia, de fortalecimento dessa burguesia,
na verdade. Mas a arte do arcadismo, neoclássica, ela ainda é muito ligada a essa nobreza. Então, esse movimento do romantismo vai democratizar a arte mesmo. Como eu falei, agora as pessoas têm mais acesso à leitura, as pessoas estão alfabetizadas, porque a Revolução Francesa preconizava isso também, né? Que houvesse todo mundo uma popularização, né? Uma democratização da leitura e da escrita, e com isso vai haver realmente uma explosão aí de literatura, de escritores e de leitores. É isso aí. Depois, o romantismo, então é verdadeira. O romantismo literário absorveu tendências do liberalismo, que propiciou a liberdade nas artes e, consequentemente, a expressão fora dos rígidos modelos precedentes. Verdadeira também. Gente, o arcadismo ele tem modelos muito rígidos, significa que você tinha um molde mais ou menos a seguir. Você pode ver que todo mundo ali, ou quase todo mundo, no arcadismo, ficava falando sobre vida no campo, pastoralismo, ovelhas, pastores com seus pseudônimos e suas amadas, referências à mitologia greco-romana. Então, tudo era muito rígido. Aquela arte neoclássica é uma arte muito, o arcadismo, de modo geral, né, muito rígido. Só que o que acontece? A Revolução Francesa mesma falava em liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa ideia de liberdade vem com tudo para as artes. E aí você tem, de repente, muita liberdade para escrever. Você pode reparar, aqui no Brasil a gente tem histórias de amor, mas a gente tem também o Castro Alves, que fala de escravos, a gente tem o Álvares de Azevedo, que escreve histórias de terror. E na Europa também é a mesma coisa. Então por que o romantismo é tão longo para a gente estudar? Porque ele é muito rico, tem muita coisa, tem história de aventura também, não é só história de amor. E essa riqueza toda de temas, de assuntos, de cenários, basta pensar no José de Alencar, né? Como ele tinha um leque de assuntos que ele tratava. Essa liberdade toda fez com que muitas coisas diferentes fossem produzidas, tá? A próxima foi inspirado pelas obras do francês Rousseau e pelo movimento alemão Sturm und Drang, que valorizava o folclórico, o popular e o nacional, em oposição ao universalismo clássico, né? É isso mesmo. Esse nacionalismo que eu falo aqui, que teve no Brasil, de falar de índio, de falar do Brasil, isso é uma coisa que não é só do Brasil, tá? Foi algo geral. Na Europa também, nos Estados Unidos também. Quando os românticos escrevem, não é para ficar falando de pastores de ovelha e ovelhinha e mitologia grega. Eles falam de seus países. Então, os brasileiros vão falar do Brasil, os franceses vão falar da França, os alemães vão falar da Alemanha, os ingleses vão falar da Inglaterra, né? Então, essa coisa da valorização do país, isso é geral, não é só no Brasil que isso acontece. Depois, deixa eu sair daqui para a gente poder ler a questão, né? Pronto. Consolidou-se junto ao público europeu em fins do século XVIII com o romance Werther, tá? Do Goethe, escritor alemão. O sucesso do romance, que culmina com o suicídio por amor do jovem personagem, desencadeia uma onda de suicídios na Europa. Verdade, tá? Então, Os Sofrimentos do Jovem Werther, o nome do livro completo é esse, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther. Fala de um triângulo amoroso. O Werther, a Charlotte e o melhor amigo do Werther. E a Charlotte escolhe o outro rapaz. O Werther, desesperado, acaba cometendo suicídio. O livro é tão triste, tão dramático, que as pessoas liam e chegavam à conclusão que a vida delas também era triste e cometiam suicídio. Então, assim, o livro chegou a ser proibido porque causou uma onda de suicídios na Europa, é verdade, né? Havia todo um contexto que às vezes já não era tão bom, a pessoa lê aquele livro e é induzido, né? Quem já tem tendência à depressão. Então aí você percebe como é sentimental o romantismo. Depois, apenas nos primeiros anos do século XIX é que o romantismo se sedimenta, né, na Europa.
quando sua estética é introduzida no Brasil, coincidindo, portanto, com a nossa independência política. É verdade também, né? Então nós temos no Brasil, o Brasil ficou independente em 1822 e em 1836 chega aqui o primeiro livro de tendência romântica, né, que é Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Tá? E aí, claro, o Brasil acabou de se tornar independente, então tem toda essa coisa nacionalista que vem logo na sequência. Tá? Vamos adiante. Olha só, aqui a gente então, eu estava falando até agora sobre o contexto histórico do romantismo e tal, né? Algumas características. Pois bem, agora a gente vai ver, então, dar uma relembrada nos autores ali do romantismo em Portugal. Então a gente tem a questão 9 ali, que ela é bem objetiva, tá? Aliás, no livro de atividades a gente tem textos, né, tem trechos ali de Amor de Perdição, com interpretação de texto. É bem legal você dar uma olhada ali, tá? Aqui eu coloquei algumas questões mais objetivas para a gente revisar rapidinho, né? O que é mais básico, assim, tá? Então, questão 9, página 14, volume 5, livro de atividades. Alguns dos maiores nomes da estética romântica portuguesa do século XIX foram, vamos lá, Fernando Pessoa, Camões e Castro Alves. Bom, estética romântica portuguesa. Castro Alves é brasileiro, então essa a gente já pode cortar fora. Outra, Camões, você estudou ano passado, tá? Então não fecha ali o Camões. Fernando Pessoa também não. Fernando Pessoa é modernista, mas isso você ainda vai estudar. A B, Cesário Verde, Alexandre Herculano e Almeida Garré. Tá. O problema aqui nessa alternativa é Cesário Verde. C, essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco e Almeida Garré. Essa de Queiroz é realista. A gente vai estudar ele logo na sequência, tá? Mas ele é realista. Stendhal, Antero de Quental e Álvares de Azevedo. Você está vendo que, gente, o Álvares de Azevedo, ele é brasileiro, né? Então já cortou fora essa questão. E o Stendhal, ele nem escreve em português, tá? A gente nem estuda ele aqui. Vai lá. Aê, então sobrou, né? Aê, é essa daí, né? Almeida Garré, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles já. Para dar uma relembrada naquelas gerações lá. Lembra que tinha gerações? Vamos adiante. Olha só. Questão 13, página 16, volume 5, livro de atividades. Alguns dos maiores nomes da estética romântica portuguesa do século XIX foram. Tá, aqui eu coloquei o enunciado errado, gente. Nada a ver. Isso aí é o enunciado da. Agora que eu tô vendo, é o enunciado da questão anterior, tá aqui por engano, tá? Deleta essa parte, esquece. Só agora que eu fui ver. O enunciado tá logo embaixo, Mackenzie. Mas é uma questão que tá na sequência, tá? Logo depois a gente tem a questão 13, essa aqui é 14, fiquem tranquilos. Mackenzie, autor de uma vastíssima obra, toda ela orientada pelo espírito histórico, mesmo quando escreve romances, o pano de fundo é a história, da qual foi um profundo estudioso. Em se tratando do romantismo português, o trecho acima refere-se a quem? Tá, então ele é um cara que ele era um grande estudioso da história, e mesmo quando ele escrevia ficção, dava para ver que ele era um grande estudioso da história, tá? Ele era historiador e quando ele escrevia, mesmo quando ele escrevia ficção, ele trazia a história para dentro de seus livros. Vocês lembram quem que é esse cara? Alexandre Herculano, tá? Letra A. Tudo bem? A gente já vai relembrar ele. Olha só, estava querendo mostrar isso aqui para vocês, ó. Esse assunto aqui é importante para a gente terminar a revisão aí do primeiro bimestre, certo? Vocês lembram que no Brasil a gente teve 3 gerações da poesia romântica brasileira. Lá em Portugal a mesma coisa, tá? Primeira geração, segunda geração, terceira geração. E é parecido aqui com o Brasil, tá? A primeira geração
ela vai ter um caráter nacionalista, igualzinho aqui. Aqui no Brasil a gente vai ter esse caráter nacionalista ali nas obras do Gonçalves Dias, né? Só que essa primeira geração lá em Portugal, o que acontece? Vai ter um caráter nacionalista e histórico. Então eles vão recuperar a história de Portugal, e nessa época, na verdade, o romantismo se inspira muito na Idade Média, tá? Porque na Idade Média você tem cavaleiros medievais, você tem damas, princesas que precisam ser salvas, então é perfeito, né? E já que eles estão assim naquele momento nacionalista, nada melhor do que ir na raiz histórica de seu país, tá? O principal nome ali, o Alexandre Herculano, ele, como já foi dito na questão anterior, ele era historiador, tá? Então, ele vai escrever Eurico o Presbítero, que fala sobre a história de amor, só que as famílias não permitem esse casamento, ele é meio que obrigado a se ordenar, entrar para a vida religiosa, só que daí quando tem guerra, ele abandona a batina e vai lutar, né? Então ele se torna o Cavaleiro Negro. E a moça não tem ideia de que aquele herói, aquele Cavaleiro Negro, que salva todo mundo e salva a vida dela também, que esse Cavaleiro Negro é, na verdade, o Eurico, né? Que é o grande amor da vida dela, enfim, tá? Então essa coisa de princesa, cavaleiro, perfeito, tá? Aqui no Brasil a gente não teve Idade Média. Então, como é que a gente ia seguir essa tendência se a gente não teve Idade Média? Bom, os nossos autores foram para o passado histórico brasileiro e foram falar da época de 1500, da época dos índios, e colocam o índio como o nosso cavaleiro medieval. A segunda geração, vocês lembram que aqui no Brasil é aquela geração muito triste, né, muito para baixo, e aqui também ultra romântico, tá? Camilo Castelo Branco escreveu Amor de Perdição, então é aquela coisa ultra romântica mesmo, totalmente desesperada, sofrimento por amor, tá? É isso aí. E ele escreveu, então, Amor de Perdição, que é outro livro que gerou uma onda de suicídios em Portugal. Muita gente lia o livro e se matava, porque ela é muito, extremamente dramático. E se a pessoa já tivesse, assim, uma tendênciazinha à depressão, o livro era perigoso, tá? Eu já li, é muito triste mesmo, né? Mas é uma espécie de Romeu e Julieta português, tá? Você tem duas famílias inimigas e um casalzinho jovem que se ama e assim por diante. A terceira geração, Júlio Diniz e João de Deus. Aqui no Brasil é Castro Alves, né? Qual que é o lance aqui? Já caminhando para o realismo, né? Eles já estão assim indo para o realismo, então eles são autores que já são mais críticos e um pouquinho mais realistas, apesar de ainda serem românticos. Aqui a gente tem As Pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz, né? Que é uma obra assim que até virou novela no Brasil, o pessoal, as mães, os pais aí talvez lembrem, certo? Muito bem. Questão 14. Então, essa aqui é a última, né? Gente, eu não sei, eu coloquei errado esse enunciado ali, vocês ignorem, tá? O enunciado tá aí embaixo. Acho que eu ia modificar ali em cima o título e acabei esquecendo. Aí ficou essa coisa aí, mas não faz mal. Aqui é tudo. O que importa é o que a gente vai organizando aqui, né? Então, na verdade, a pergunta está ali, ó. As manifestações literárias africanas no período do romantismo seguiram o modelo europeu. A que se deve esse fato, tá? A gente já vai ver isso aí. Só vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, dar uma voltada aqui, tá? Então, olha só, o que a gente tem que lembrar aqui desse bimestre aqui, né? Então, assim, esse contexto histórico do romantismo, da Revolução Industrial, na verdade, a civilização ocidental vai ficar mais parecida agora com a que a gente tem, né? Que a gente vive numa época onde não há condes, duques, reis mandando na gente, né? Então, é a burguesia e é uma sociedade capitalista. Então, o livro, né, os livros, tá? Aqui, ó,
Os livros passam a ser uma coisa assim que as pessoas querem comprar, tá? E para que o livro venda, o escritor tem que caprichar. E então dá-lhe história de aventura, história de amor, histórias assim com heroínas maravilhosas, heróis incríveis e vilões maquiavélicos e cheias de reviravoltas. E aí você chega num sentimentalismo exagerado e aí você vende bem, tá? E aqui, como eu falei, em Portugal, né? A gente tem então essas 3 gerações aí que vocês precisam lembrar bem, mas assim, ó, é muito parecido, né, com as tendências que se seguem aqui no Brasil também, né? Lá em Portugal, então essa primeira geração mais histórica e a segunda daí ultrarromântica e a terceira já caminhando para o realismo, umas histórias falando um pouco de questões sociais, assim como o Castro Alves falava de questões sociais aqui, tá? Vamos voltar aí então para a última questão. Esquece lá em cima, vamos ver aqui. As manifestações literárias africanas no período do romantismo seguiram o modelo europeu. A que se deve esse fato? Gente, Angola e Moçambique são colônias, né, de Portugal, assim como o Brasil também era, só que os livros na África, em Angola e Moçambique, são livros românticos que seguem muito o modelo europeu. Por que isso? Gente, o Brasil ficou independente nessa época, mas as colônias africanas não. Então havia um processo de aculturação, de imposição da cultura portuguesa, né? A própria cultura letrada é uma cultura portuguesa que estava sendo imposta e é o modelo que vai ficar, o modelo europeu. Depois é que a literatura africana consegue descolar desse modelo europeu, mas por enquanto, pelo próprio fato de serem nações ainda que são colônias nessa época, não ficaram independentes como o Brasil ficou. Então, durante muito tempo, esse modelo romântico vai prevalecer lá. Toda cultura letrada é uma cultura imposta europeia, então esse modelo vai ser fixado lá nesses países, certo? Muito bem. Vamos terminando por aqui, tá? Acho que deu para dar uma relembrada. Lá no material de vocês tem mais atividades. Se ficou alguma dúvida, pega, corre lá, tá? Para as aulas e assiste de novo, se necessário. Mas o material impresso de vocês também pode sanar as dúvidas. Beleza? Até a próxima, então.